E a gente fala, e a gente fala, e a gente aponta, a gente discute, a gente pontua, a gente debate bastante sobre essa vulnerabilidade defensiva do Vasco. Quer dizer, além do ataque não rolar, não acontecer, porque muitas das vezes o Verratti fica lá sozinho, esperando a bola chegar, que não chega, e quando chega, chega quadrada, entendeu? Você tem essa parte defensiva que parece que é um Deus nos acuda. Parece-me não. É um Deus nos acuda quando essa bola chega à parte defensiva do Vasco, quando o time adversário chega para atacar o Vasco. Então, assim, é evidente que nós estamos vivendo um momento, no caso o Vasco está vivendo um momento, que não dá para querer que o time saia fazendo contratações em cima de contratações. Até porque não tem dinheiro para isso. Até porque não tem recursos para fazer isso. A gente está dizendo aqui também há tempos que enquanto um investidor sério que queira de fato investir no Vasco e assumir todo o ônus que é hoje investir no Vasco, por que eu falo todo o ônus? Porque no primeiro ou segundo ano, né, nos primeiros 2 anos, esse investidor vai ter que ter em mente que ele primeiro vai ter que sanar todas as dívidas do Vasco. Quando a gente fala de todas as dívidas do Vasco, a gente não está falando apenas de pagar jogador, não. Salário de jogador por mês e por aí vai. A gente está falando do conjunto da obra. E aí, com isso, é sabido para todos que o Vasco é limitado no que tange a material humano. Se eu sou limitado no que tange a material humano, é evidente que isso vai se refletir em campo. É lógico. E o Diniz vai fazer o que ele pode fazer. Se tu for cobrar o Diniz ou qualquer outro técnico para tirar leite de pedra, meu amigo, vai sair muito pouco. Vai sair muito pouco. Por quê? Porque você tem uma baixa qualidade técnica. Os jogadores, com todo respeito àqueles que lá estão, não conseguem render como deveriam. E aí começa a se apontar o dedo para quem? Para o técnico, como se ele fosse um milagreiro. Entendeu? Como se ele fosse o cara que fosse, de fato, resolver todos os problemas do Vasco. Então, quando o Pedrinho fecha com o Diniz, o Pedrinho pensa, inclusive o Pedrinho sempre foi muito fã do modelo, do estilo do Diniz. Mas é preciso entender que por mais fã que eu seja da pessoa, como técnico, por mais admirador do seu trabalho como profissional técnico de futebol, eu tenho que entender que uma coisa está ligada à outra, ou seja, não adianta ele ser o bom aos meus olhos e eu não dar condições para ele. E no caso do Vasco, dar condições ao técnico é proporcionar para esse cara jogadores com um nível acima, de modo que ele possa minimamente extrair o melhor deles ou ter um trabalho mais concreto, um trabalho de resultado que faça o torcedor vascaíno sofrer menos. É por aí o negócio, entendeu? É por aí. Agora, como que o Vasco vai fazer isso? Ir ao mercado, tá? Janela tá aberta aí, ó. Janela tá aberta. Mas
Tu não vê o Vasco se movimentando nesse sentido, não é porque ele não quer, é porque não tem para ir lá no mercado para comprar e dizer assim, Diniz, está aqui, ó, para te poder trabalhar tranquilamente. Esse é o ponto. Aí tem que voltar naquilo que eu falei anteriormente. Tem que cavar, tem que buscar, tem que ir atrás desse investidor. A questão é, quando é que alguém, né, como investidor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter a coragem de investir no Vasco, botar dinheiro para ficar pelo menos de 1 a 2 anos sem ter o retorno. Porque, gente, não vamos ser inocentes, ingênuos em achar que quem for investir no futebol vai investir só por amor, só por paixão. Não, isso não existe em lugar nenhum. Todo mundo que investe em alguma coisa espera retorno. E com o Vasco ou qualquer outro clube, isso vai ser a mesma coisa. Então, assim, é uma situação muitíssimo delicada essa do Vasco, que está dentre aqueles clubes que vai ter que cortar, é um outro termo que a gente utiliza bastante aqui, que vai ter que continuar cortando, ou se não começou ainda, vai precisar começar urgentemente a cortar a própria carne para poder sair dessa situação. Porque falando do jogo em si, de fato, como está ali no rodapé do título do UOL, dando créditos ali para ele, para a chamada, né, do debate, poderia ter sido pior. Sim, poderia ter sido pior. Tá? Mas eu não acredito, eu não vejo, eu não acho que é culpa do Diniz. Tá? Eu não vejo sendo culpa do Diniz. Porque se tu trocar o Diniz e botar um outro, a coisa vai se repetir. Ninguém no Vasco vai fazer milagre como técnico com esse elenco. Aí, de novo, eu coloco aqui com todo respeito ao elenco do Vasco, mas é super, mega, hiper limitado. Entendeu? É super, mega, hiper limitado. Então, tu não pode exigir muito de um elenco limitado. Porque o próprio nome já está falando, eu só posso ir até aqui. Só dá para mim ir até aqui. Entendeu? Quantos técnicos já não passaram aí nesse intervalo do Vasco? Né? Antes você tinha um técnico que era considerado defensivo demais, que era o Carille, covarde, que não abre o jogo, que não vai para cima, que optava sempre em fechar o time para jogar no contra-ataque. Agora você tem um cara que é muito mais, tem uma linha muito mais ofensiva. Né? Então tu sai do 8 e vai para o 80. E o resultado é o mesmo. Por quê? Porque, de novo, o material humano não te possibilita ser mais do que isso. Bem, e sendo assim, já fazendo uma projeção para o jogo de volta, né, do play-off da Sul-Americana, dificilmente, jogando esse futebol, o Vasco vai conseguir devolver esses 4-0 para o Del Valle. Até porque o Del Valle é um time muito bem arrumado. O Del Valle vem lá da Libertadores. Um time muito bem arrumado, um time muito bem harmonioso, entendeu? E dificilmente vai perder essa vaga. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande. Mas, pelo atual cenário, eu acredito que o Del Valle vai vir para cá com possibilidades, inclusive, de ganhar outra partida. Essa é a minha visão, é o meu entendimento, olhando o contexto da obra até o momento. Abraço.